meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é 18 de abril de 2022 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem no domingo de Páscoa. Minha reflexão será sobre a alegria do cristão como uma parte da nossa Páscoa cotidiana. Vamos refletir. Diariamente, nós experimentamos a oscilação entre tristeza e alegria. Isso acontece por duas grandes razões. Primeiramente, porque nós, seres humanos, temos as nossas emoções, nossos humores flutuantes naturalmente. E, em segundo lugar, porque as próprias circunstâncias do dia a dia nos afetam diretamente. Algumas dessas circunstâncias nos afetam para bem e nos enchem de alegria, e outras para mal e nos fazem sentir tristeza. Quando nós começamos a celebrar a Páscoa, nós somos convidados a viver mais na alegria. Isso não significa, naturalmente, que a gente não sentirá tristeza, mas significa que é possível estender a felicidade e descobrir uma felicidade que é diferente dessa cotidiana, natural, mas é aquela que nasce da vida da fé, do sobrenatural. Na minha reflexão, eu gostaria de falar sobre duas grandes coisas para a gente organizar aqui a nossa ideia sobre a alegria da fé. Primeiramente, vamos lembrar o evangelho de ontem e as personagens que estão envolvidas e o que elas nos falam sobre a fé e sobre a alegria. Para, num segundo momento, então, fazer uma proposta para o nosso tempo de Páscoa. No evangelho de ontem, o evangelho da manhã, nós ouvimos que Maria Madalena viu o sepulcro vazio, saiu correndo para avisar os discípulos que Jesus não estava mais lá. Os primeiros discípulos que saem correndo para ver o sepulcro aberto são Pedro e o discípulo amado, isto é, João, segundo a tradição da igreja nos ensina. Pedro, o mais velho, João, um dos mais jovens, junto com Tiago, seu irmão. O que nós vemos aí são três personagens. Temos Maria Madalena, João, o discípulo mais jovem, e Simão Pedro, o discípulo mais velho. João, o discípulo amado, reconhecido pela sua paixão por Jesus, e Simão, reconhecido por ser o chefe do colégio apostólico, a cabeça. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Maria Madalena foi uma das primeiras figuras no cristianismo primitivo a representar a igreja. Hoje é mais comum, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, que a gente represente a igreja na imagem de Maria, mãe de Jesus. Porque Maria é aquela que já tem nela realizados todas as vocações, todos os chamados que Deus faz ao ser humano. Em Maria temos a imagem límpida da igreja, pura, santa, ouvinte da palavra, discípula do Senhor, e assim vai. Mas nos primeiros séculos, Maria Madalena era esta referência da igreja, porque ela sempre foi reconhecida como aquela que foi apaixonada por Jesus. É claro que a literatura contemporânea e o cinema também exploraram isso de modo bastante hollywoodiano, dizendo que Jesus e Maria Madalena tinham um caso. Não é o caso. Na verdade, o que havia era realmente um encantamento do discípulo com o mestre. Ela era uma aluna exemplar, para usar uma linguagem mais contemporânea. E ela realmente adorava o seu mestre. E por isso, por ser a apaixonada, representa a igreja, porque a igreja, que somos todos nós, somos movidos pela paixão pelo Senhor. Jesus, de fato, ele é encantador. E quando ele nos chama, ele nos apaixona, e esse sentimento nos faz perseverar, inclusive na hora da morte. Todos foram embora. O que Madalena foi fazer no sepulcro? Ela estava inconformada. Como pode alguém que eu amei tanto ter morrido? Não aceitava aquela morte. Só existe uma coisa que é capaz de não aceitar
as forças da morte, inclusive brigar com as forças da morte. É o amor que combate na mesma força, na mesma potência que a morte. Então estava lá Madalena e por conta de sua paixão foi a primeira que viu o sepulcro vazio. E ela então representa, nesse final de semana para nós, a igreja no mundo inteiro que chama os fiéis apaixonadamente a reconhecerem que o Senhor ressuscitou. Cristo está vivo, aleluia! O nosso Deus não morreu, mas ele é vitorioso e a sua vitória também será a nossa vitória sobre a morte. As outras duas personagens, Simão, o mais velho, e João, o mais novo, representam os estados da nossa fé. Disse que os dois saíram correndo, João chegou primeiro no sepulcro, mas não entrou. E Pedro chegou depois, mas ingressou naquele lugar escuro. João representa a juventude da nossa fé, o nosso ímpeto, a nossa vontade, o nosso desejo. Nós corremos atrás de Deus, fazemos o que podemos quando Jesus nos chama. Mas quando chegamos diante do inusitado, do inesperado de Deus, não sabemos o que fazer, desistimos. Paramos nos umbrais do mistério. Apesar de todo o ímpeto, não damos conta de entrar no sepulcro. Pedro representa a maturidade da fé. Ele pode até chegar mais lentamente do que João. Ele não corre no mesmo passo, ele não dá conta. Mas quando ele chega na beirada da morte, ele enfrenta a morte, ele entra naquela sepultura. Nós temos medo não da ressurreição de Jesus, nem da morte de Jesus. Nós temos medo da nossa morte. Só que para encontrar com Jesus, a gente tem que arriscar a nossa própria vida entrando na sepultura. Temos medo de encontrar lá mais morte ainda. Temos medo de nos perder, temos medo de um susto, temos medo de N coisas. Simão Pedro teve coragem e entrou. Por isso a gente, espelhado nessas duas personagens, deve sempre pedir a Deus a juventude de fé de João e a coragem de fé de Simão Pedro. Para que a gente corra, mas para que a gente entre, para que a gente não tenha medo. Veja, Maria Madalena saiu ao mesmo tempo angustiada porque o Senhor não estava mais lá no sepulcro e ao mesmo tempo alegre porque ela já percebeu a presença do ressuscitado. Um outro texto bíblico diz que Jesus, inclusive, aparece para ela e ela vai anunciar com alegria aos discípulos a ressurreição. E os discípulos também, num misto de medo, angústia, insegurança, mas também alegria, correram para lá. Então há aqui uma relação entre a fé em Jesus ressuscitado e a alegria. Primeiro, a esperança de que ele está vivo já nos enche de alegria. E segundo, que quando nós o encontramos vivo, ele nos causa imensa felicidade. Na tradição judaica e na tradição cristã, é costume dizer que uma das características mais marcantes dos místicos, dos homens e das mulheres profundamente embebidos de Deus, é a característica da alegria. Quem ainda vive um cristianismo entristecido, quem acha que seguir a Deus é só sofrimento, quem usa frases como, por exemplo, quanto mais perto de Deus a gente fica, mais difícil é porque ainda não experimentaram a ressurreição. De fato, o caminho de Deus tem muito desafio, tem sacrifício, tem renúncia, tem dor, tem cruz. Mas não é só isso. São Francisco Xavier conta que, mesmo em meio a tantas tribulações que ele enfrentava como missionário, perseguições, quase morte, sofrimentos, desprezo, ainda assim ele se sentia alegre. E ele percebeu que quem causava essa alegria nele, uma alegria sem causa, por assim dizer, uma alegria sem contexto, que não fazia nem sentido diante de tudo aquilo que ele passava, era a graça de Deus, o Cristo ressuscitado, o Espírito Santo dado pelo ressuscitado para o coração do missionário. Então Deus enche a gente de alegria quando a gente está na presença dele. É a característica dos místicos. E apesar de nós ainda não sermos profundamente místicos, mas a gente pode viver um pouco mais profundamente a nossa espiritualidade
e descobrir essa alegria. E é o que a gente quer, descobrir a alegria da fé. Então, esse tempo da Páscoa é o tempo em que a gente é convidado a fazer o divórcio, o nosso divórcio, de toda tristeza. Porque, infelizmente, nós desposamos o entristecimento como sendo uma coisa da vida que a gente precisa aceitar a qualquer custo. E não. A tristeza, sim, faz parte, mas essa tristeza arraigada, que tira a esperança, que mata a vida, que não nos deixa chegar perto de Deus, essa tristeza é péssima, ela é diabólica, porque ela nos separa de Deus. Como diziam os antigos, antes de meados ali da Idade Média, ela era o 8º pecado capital. Hoje nós falamos de 7 pecados capitais, mas antes havia um 8º, que era a tristeza. E como é que a tristeza é pecado? Não a tristeza que a gente sente no dia a dia ou por uma razão justa, mas é esse abatimento constante que nos afasta de Deus. E a gente tem que se libertar disso, por isso se divorciar da tristeza. É nesse sentido, então, que eu convido você que aproveite a Páscoa para fazer dela um tempo de muita alegria na sua vida. A Quaresma é difícil, isso é verdade. Para quem leva a sério os empenhos, os sacrifícios, as penitências, ela é muito desafiadora. Mas me parece que a Páscoa é mais desafiadora ainda. Porque na Quaresma a gente ainda pode viver em certa tristeza. Não é bom, mas a gente faz isso. Mas na Páscoa a gente é convidado a romper com a tristeza. E daí a gente não consegue se esconder mais. E fazer o esforço da alegria da ressurreição, da festa do ressuscitado, é mais exigente do que uma dura penitência quaresmal. Eis aí o desafio lançado, que a Quaresma que passou tenha sido realmente um tempo de muito esforço, mas que a nossa Páscoa seja de maior esforço ainda, só que numa outra direção, a direção da alegria. Nós estamos começando mais uma semana e convido a você, então, que faça os seus exercícios pascais. Como na Quaresma tiveram os exercícios quaresmais, vamos fazer agora os da Páscoa. E para isso, então, escolha alguma coisa que você pode fazer na sua vida de fé para romper os sepulcros de tristeza que porventura estão dentro de você, te putrefando, te deixando assim intoxicado. Primeira coisa, então, é identificar quais são as suas tristezas. Escolha uma ou duas maiores delas e pense quais são as alegrias diretamente opostas a essas tristezas. E na sua oração, antes de pedir, agradeça. Antes de falar das suas dores, faça o seu canto de louvor. Antes de chegar para Deus com lágrimas, chegue a Ele com mãos abertas e com um coração confiante. Que a nossa oração pascal seja uma oração alegre, festiva, como merece o ressuscitado. E que essa alegria e essa oração alegre possam ir curando aos poucos o nosso coração ferido também pela tristeza. E daí esse é o segundo ponto. Uma vez sabidas as tristezas e rezando com alegria, que a gente ache os caminhos para combater essa tristeza com auxílio da graça de Deus. Te desejo uma excelente Páscoa e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.